Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para para sempre seja sempre louvado. seja louvado. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora pela Maria Rádio, a Ordem de Cristo. E hoje nós recebemos aqui um convidado especial, que é o Klaus, da Fundação Virtus. Tudo bem, Klaus? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor do Show que eu de bola. mereço. Sempre, né? Estamos Sempre. sempre melhor do que merecemos, realmente. Bom, Klaus, conheci a página da Fundação Virtus lá no Instagram por indicação de um ouvinte. E eu esqueci agora, até procurei as mensagens aqui, mas eu não achei qual foi o ouvinte que nos indicou, mas foi muito bacana. Eu gosto de conhecer o trabalho do pessoal que está na internet e trazê-los aqui, né, para a gente poder divulgar para mais pessoas a nossa pequena web rádio, né? Sei que nós temos amigos em comum, Klaus. Ah, é? Nós temos o Yuri, Grande, eu conheço. do Admiro esse nome. Chiquete. Exatamente. O Yuri, o Chiquete faz parte aqui da programação da rádio, todo domingo. E também o Code Hack. Ah, é? Essa aí é nova, hein? Sabe não? O Code Hack é um grande amigo meu, ó, antes da rádio. Sério? Uhum. Eu, eu conheci ele, quase conheci ele pessoalmente, né? Que ele mora na minha cidade. É E aí a mesmo. gente começou a fazer uma live junto, mas a gente ficou mais próximo do outro ultimamente. Ah, o Code Hack é um É rapaz uma figura ele. sensacional. Ele É uma é figura. um grande amigo, um beijo para ele, sempre nos ajuda aqui. Ajudou muito a rádio a sair do papel. É um rapaz muito bacana. E bom, né, que a gente se conhece. A internet, assim, tem o seu lado ruim, mas tem seu lado bom. Faz a gente conhecer pessoas bacanas, né? E, Klaus, para a gente começar o programa de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Como que você começou, o programa de hoje aí, eu queria que a gente conversasse sobre um tema que você fala bastante, que é vida de estudos, né? Sim, sim. Mas como que foi aí sua história, sua conversão? Conta um pouquinho pra gente. Bom, começando pela história da conversão, acho que é mais interessante, né? Porque a história da minha conversão me lembra um pouco Santo Agostinho. No início, eu era totalmente revoltadinho, né? Eu nasci numa família com berço católico, né? A maioria do pessoal, acho que deve estar me ouvindo, nasceu em berço católico. Só que chega naquela idade que eu gosto de chamar de pré-aborrecente, né? A aborrecência, que é a adolescência. Nossa, aí vem aquelas revoltas sem causa. Eu era um desses. Eu olhava para aquilo tudo e não via sentido. De fato, o meio onde eu estava inserido era um local assim bem. ah, Bom, hoje eu sei que tem alguns abusos litúrgicos, tá? Teologia da libertação. Eu olhando aquilo tudo, eu falei assim: não quero isso, né? Esse local, né, é ruim para mim. E aí eu me tornei agnóstico. Só que aí teve um período que eu recebi um telefonema, né, para participar de um movimento jovem. Eu falei, nossa, detesto isso no fundo do meu coração. Detesto isso. E aí, quando eu fui receber esse convite, eu neguei uma vez. Neguei na segunda vez. Neguei pela terceira vez. Só faltou o galo cantar, né? Igual o São Pedro. E aí, eu aceitei lá pra ver qual era. Falei, uma assistência desse pessoal, vamos ver. Cheguei lá, quebrei a cara. Porque não era aquilo que eu tava pensando que era, né? De fato, tem aquelas coisinhas bem, né, chamativa, emocional para jovem, que é aquela animação toda. Eu sou um homem bem, acho que o pessoal que me acompanha vê que eu sou um cara bem reservado, bem reflexivo, mais parado, mais assim, no meu canto, né? Não gosto muito assim de grandes repercussões, enfim, sanguíneos, desculpem, não dá pra gente se relacionar muito. E aí, toda aquela animação, mas teve aquele momento sério, e esse é o momento sério que eu gostei, né? Que teve umas palestras, assim, profundíssimas, mas profundíssimas mesmo. Eu pensava que a galera era só, assim, né? Queria raptar jovens, assim, pra converter mesmo, a força. Eu tinha
uma imagem totalmente caricata da Igreja Católica, né? Uma coisa assim bem o que a academia brasileira hoje tem, né? Uhum. E aí eu fui pego de surpresa nisso tudo, porque no final, né, o movimento todo não era só palestra, não era só aquelas partes assim de quebra-gelo, de animação. Tinha uma revelação no final na qual eu não esperava e que me lembrou muito a redenção de Cristo, né? Havia uma pessoa ali no meio infiltrada, né, desse movimento de jovens, que ele era, digamos assim, o veterano. A gente era os calouros, digamos, né? Os novatos. E esse veterano, ele tinha um papel importantíssimo de fazer com que o resto do grupo se juntasse, né? Se fizesse alguma intimidade, né? Alguma brincadeira e tal. E esse tipo de atitude, né, é dificílimo, né? Porque tá todo mundo ali entrosado ali e separar em grupos de pessoas desconhecidas é uma coisa assim, muito desproporcional. No fim, eu achei aquele movimento todo genial e eu persisti durante alguns anos, né? Uns 4 anos lá dentro. Nesse período foi o momento que brotou as coisas que eu acho primordial para todo mundo que está em processo de conversão, que é a dúvida, né? Essas dúvidas que tem que vir da fé, né? A primeira dúvida que me veio era se Deus existe, se ele de fato existe, por que permitiria o mal no mundo? Isso é um problema filosófico, uma questão filosófica e teológica, né? Uhum. O que eu fiz? Como um bom adolescente, ao invés de compreender a realidade, quis entender isso aí, né, e jogar como questões de para refutar freiras e padres. Olha como é que eu era idiota, né? Então eu jogava assim, não, mas, pô, padre, se Deus existe, por que existe maldade no mundo, né? Aí jogava isso, eu via que algumas pessoas, no fundo, eu queria mesmo era uma resposta satisfatória, né? Mas eu recebia que algumas pessoas não eram bobas e tinham uma resposta muito satisfatória. E essas respostas que me faziam realmente pensar, né, na existência de Deus. A resposta para essa pergunta é óbvia, para que haja um bem menor. Aliás, para que haja um bem maior, né? Deus Uhum. permite a maldade para que haja um bem maior. Isso tem toda uma explicação, né? Santo Agostinho trata sobre isso. Se Deus criou a maldade, se Deus criou o demônio, né? Ele trata sobre isso. Uhum. Isso mais tarde eu fui me aprofundando. E isso foi ponta de lança para minha conversão, né? A minha conversão veio muito pela parte intelectual. Tá? Embora eu tenha sido chamado, que acho que todo mundo que está me ouvindo aqui, não sei se você também, mano, né, foi chamado mais pela parte do sentimento, né? Mais daquela parte ali emocional, de, sei lá, grupo dentro da igreja, movimento. Às vezes Deus toca primeiro a gente no coração, para depois vir na parte da razão. E Uhum. aí foi esse o momento assim que eu comecei a questionar padres e freiras na cara de pau mesmo, né? E obtive muitas respostas boas, né? Que eu anotei, eu tenho até hoje anotado, e é isso que eu recomendo para qualquer pessoa. Se você tem dúvida em alguma questão da fé, que o demônio ele vai incutir sem sombra de dúvidas, isso é até sadio, né? Que você tem algumas dúvidas, que às vezes não é nem o demônio que incutiu, não, é só você mesmo, né, que tá pensando um pouquinho, né? Fora, É. se você tem essas dúvidas, anote isso e obtenha uma resposta o quanto antes. Não fique com essa dúvida. Não fique com essa dúvida. Porque o que o demônio quer mesmo é que você continue na dúvida. E aí, bom, a sua fé aos poucos vai sendo raptada. Né? Uhum. Aos poucos, esse foi o meu processo de conversão. Né? Conheci muita gente, né, nesses anos que de fato mudaram meu percurso. Inclusive homens que estão dentro da internet já ajudaram milhões de pessoas, eu diria, né, acho que talvez 1 milhão. Padre Paulo Ricardo tem 1 milhão de inscritos, se não me falha a memória. O próprio o Olavo de Carvalho foi uma figura determinante também nesse meio. Embora ele mesmo, o próprio Olavo, fala que ele é uma caricatura, né? Ele é
um meio Nelson Rodrigues, né? Que ele não está muito assim dentro de algum patamar assim da Igreja Católica, né? Ele mesmo já diz isso, não sei se ele já mudou de ideia, né? Ele não é muito Uhum. considerado católico, mas essas figuras assim me ajudaram bastante no processo de conversão. Isso aí, você estava na adolescência, as dúvidas surgiram na adolescência, né? Que você falou com a gente. Sim, sim. Foi no processo assim dos 14 anos, 15 até os 17. A minha conversão de verdade, eu diria, foi com 18, 19 anos. Foi ali que eu falei assim, olha, quero me crismar, quero ter os sacramentos. Eu já li o catecismo da Igreja Católica aqui e ali. Uhum. Eu via que a Igreja Católica não era uma religião que queria me aceitar, mas eu que queria de fato ver se aquilo ali era verdadeiro. Eu não estava buscando, como a maioria das pessoas buscam, né, uma religião que nos acolhe, nos afaga, que eu me sinto bem ali. No Você fundo, sente um miserável. exatamente. As E pessoas é fazem isso aí isso, que é a questão, né? Isso que você falou é importante, porque as pessoas é a questão do sentimentalismo religioso, né? Elas ficam com muita. Deixa a emoção ali surgir, e aí você se comove com determinada coisa, né? E aí viram uma bola de neve nessa confusão aí, de você envolver o sentimentalismo, né? E quando você realmente entende o que é a Igreja Católica, e você sabe que, gente, ninguém vai encontrar paraíso aqui na Terra, exatamente. né? Jesus nunca prometeu isso. Então, assim, quando você começa a perceber o que é, e quando você começa a falar, meu pai, eu sou tão miserável, meu pai, ô Senhor. Isso é inclusive, um dos porquês de existir a maldade do mundo, né? Porque primeiro, o paraíso não é na Terra. O céu que as pessoas estão buscando, né? É porque, primeiro, eu costumo dizer que não existe ateu. O ateu, ele sempre vai fazer um Deus com D minúsculo, se ele nega o Deus com D maiúsculo. O Deus deles acaba sendo, querendo ou não, o dinheiro, o político, a ciência, né? Algo a pessoa vai adorar, né? Se ela não quer reconhecer um ser superior além dele mesmo, né? Porque aquele que nega alguém que é superior a ele, que é Deus, né? O sumo bem, só considera claramente que ele, né, é o que pode fazer as leis dele, né? Ele não quer seguir uma lei divina, ele quer seguir as suas próprias leis. Então aí que vai canalizar tudo o que ele deveria estar, de fato, cultuando. É que era Cristo, no fim das contas. Ele vai pegar qualquer coisinha, um astro do rock, vai botar no pedestal assim de Deus. Né? É a contragosto mesmo. Mesmo ele que ele se diga livre pensador, independente, é feminista, não importa, né? Você, Uhum. você vai a contragosto fazer isso porque naturalmente a gente chega a Deus. Basta você querer reconhecer e entender que você vai chegar ou a um Deus falso ou a um Deus verdadeiro. Se você não tem essa mentalidade, essa, essa certeza que mora em você, já era. Você vai ser raptado pela qualquer ideologiazinha brega que vier por aí. Exatamente. Ô, Klaus, e você está falando aí com a gente como que o estudo foi importante para a sua conversão, e até, inclusive, o trabalho da Fundação Virtus hoje, né? Essa vida de estudos. Quando que você colocou isso assim, gente, eu preciso ter uma vida de estudos, sabe? Eu quero ter uma vida intelectual. Como que foi esse seu processo? Olha, é bem interessante, porque se eu contar pra ti, mano, você vai até rir. Eu sempre fui péssimo em tudo que envolve algo intelectual, desde a minha tenra infância. Eu sempre fiquei na escola de recuperação, do ensino fundamental até o ensino médio. Só não fiquei no pré-1, pré-2, porque não tinha como, né? Aí Mas já se era tivesse demais. recuperação no maternal, eu ia ficar com certeza. Recuperação de massinha.
Eu ia ficar sem sombra de dúvida. Eu passei pela escola assim, sempre arrastando, sempre empurrando com a barriga. Inclusive, teve um ano que eu repeti, né? Na minha época era série, mas hoje é ano, é oitavo ano, né? Antiga sétima série. Eu repeti porque simplesmente larguei de mão mesmo. Eu sempre odiei a escola, até hoje eu tenho até um amor pelo John Taylor Gatton, né? Que ele desce a lenha nas escolas com vários motivos. Por isso que eu sou até meio fã dele, das escritas dele. Porque a escola, de fato, é como aquele livro que ele fala, é um emburrecimento programado. Tá tudo ali Uhum. visto para você, né? Ficar cada vez mais com asco de livro, de coisas sérias, até dos nossos escritores renomeados, Machado. E aí eu sempre fiquei de recuperação. Inclusive reprovei aí no oitavo ano. Só que quando eu terminei a escola, grande coincidência, né, senti uma paixão enorme, assim, no fundo um coração que nunca tinha brotado por alguns tipos de interesses. Só que aí, como a vida não é mole, meus interesses eram o quê? Nietzsche, Schopenhauer, Freud, Foucault, aí passou, né? Aí por isso, um dos motivos pelo qual, né, eu me tornei revoltadinho agnóstico era por causa disso. Inclusive, eu costumo até dizer que entre você ser ateu e agnóstico, né, é muito mais fácil a gente conversar com ateus. Porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E quem é indiferente de verdade não é o ateu, é o agnóstico. Se você quer conversar com um agnóstico, ele não está nem aí se Deus existe. Esse é o difícil. Agora, o ateu está devoto a comprovar que Deus não existe a você. Ele tem ali um diálogo, né? Ele tá decidido a odiar a Deus, odiar a existência de Deus e provar para alguém. Então, o motivo pelo qual eu estava sendo agnóstico era mais por conveniência mesmo. E esses autores, Freud, Nietzsche, ajudaram demais, demais mesmo. É o morno, né? O Exatamente, o morno, que é frívolo. pior do que o frio. É o frívolo total, ele, o É, agnóstico. exato. Então, é complicado essa fase, porque para depois se desinfectar, dá um trabalhão danado, né? Digamos, eu sempre costumo falar que meu momento decisivo foi em 2016 para 2017. 2017 veio parar na minha mão de todos aqueles livros totalmente sem pé nem cabeça que eu estava lendo. Né? Depois de Uhum. Foucault, Horkheimer, Lukács, né? Só coisa boa. Só gênios do mal. E depois dessa galera barra pesada, veio um livro parar na minha mão em 2017 chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O título do meu livro me chamou a atenção. Eu olhei as primeiras páginas e vi que era um homem que escrevia muito bem e tinha ótimas sacadas. Quando eu comprei esse livro, devorei ele. Né? Devorei ele e li ele todo em um mês. Uhum. Aquilo dali me fez abrir um outro mundo, né? Para ver que os estudos não eram o que eu estava pensando. Não era pegar esses filodoxos, né? Que o Vogelin até chama de filodoxo, ele recusa chamar de filósofo, porque filósofo, quem é Uhum. filósofo? Tem amor à verdade, né? Esse pessoal, Nietzsche, Freud, tem amor à opinião, que é o Sim, doxia, né? exato. Então, o próprio Nietzsche ele tem uma frase assim: não existe verdades absolutas, só o que existe são opiniões. Isso está lá Ou na seja, ele se contradiz, né? Eu Exatamente. gosto desse povo por isso, É, porque eles se é, é, contradizem e não vê eles quão são ridículos eles ótimos, são. cara. Eles são Exato. ótimos. Ontem mesmo eu estava num sebo com o pessoal, inclusive eles eram seguidores da página, né? Eles falavam assim: olha, cara, esse livro aqui é do Nietzsche, né? Genealogia da Moral. Eu falei, cara, perfeito, lê isso aí pra você ver o porquê que a gente tá na merda hoje. É isso, Exato. é para isso que você tem que ler, entendeu? É essa a finalidade desses autores. Né? Eu tinha visto ali, né, um livro assim chamado Teologia da Libertação, escritor Leonardo Boff. Eu falei, cara, né, não usou isso não, o negócio é ler mesmo, isso aí para você entender, né, o que Uhum. foi infectado dentro da Igreja Católica, o que pode ter pego ali de influência. Esses livros, eles têm que ser lidos sim, é isso que o pessoal da nossa página não entende. Acho que ninguém
Todo mundo está com essa dificuldade, Exato. né? Eu Tem que acho ser que lido. hoje, Klaus, o povo tá assim. As pessoas aprendem. É aquela questão da internet, sabe? Igual que a gente sempre fala aqui na Maria. Gente, tudo que a gente fala aqui, nós temos vários programas aqui bacanas, mas é para te dar um pontapé ali, entendeu? É para você. Acabou o programa, ou deixa eu pegar os livros que o pessoal citou, né? Deixa eu pesquisar mais sobre o que o pessoal falou e começar a estudar. Porque eu acho que o problema hoje no mundo, as pessoas assim, é tudo muito descartável, sabe, Klaus? Então, hoje você não teve, assim, a música, por exemplo, um cantor de sucesso lançou a música hoje, semana que vem já tá lançando outra, e aí a outra que ele lançou nessa semana já tá velha, né? É Era do descartável. imediato, né? Exato. E aí a pessoa vai para a internet para pesquisar um tema, e aí ela assiste uma aula que pode ser fantástica. Mas aí a pessoa que está dando aula ali, ela está citando várias referências, né? E aí a pessoa, ao invés de pegar as referências e estudar, que deveria ser o certo, ela sai repetindo aquilo que essa pessoa falou. Aí, primeiro, ela não sabe nem se aquilo que aquela pessoa citou. Dando um exemplo, eu tava conversando com um menino e o menino falou assim: Santo Agostinho falou isso. Eu falei: onde que ele falou isso? Ele falou assim: não sei, eu vi num vídeo alguém falando isso. Eu falei: então como é que você sabe se ele falou? Não é? Aí, mas na A moral, isso gente aí é pode muito pegar simples. aqui, a gente pode chegar aqui e falar que Santo Agostinho falou que comia McDonald's. E aí? Não, mas o buraco é mais em fundo, mano. É mais fundo. Olha só. O pessoal, que isso é típico do brasileiro, eles gostam muito de enquadrar tudo numa dicotomia. Há uma mentalidade aí em voga do Tico e Teco. Né? A pessoa só tem dois neurônios, ou é A ou é B, ou é Vasco ou é Flamengo. Então ela vê assim, peraí, essa pessoa está falando, né, contra, sei lá, o progressismo. Então, automaticamente ela só pode ser de direita, só pode, né? Ela tenta sempre enquadrar alguma coisa assim, como se não houvesse uma terceira, quarta, quinta opção. Isso é uma enfermidade que é do não só do nosso tempo, mas já é antigo, já está documentado em bastante literatura. Essa outra questão aí, né, do imitar, nossa, É o a gente mimetismo. não tem gente no mundo que sabe imitar mais do que o brasileiro. Né? O Olavo ele percebeu isso muito carinhosamente, chama nós, inclusive ele mesmo que é brasileiro, né, de mamapaco, né, que é uma junção de macaco, porque copia os gestos, e papagaio, porque copia as falas, né? Então As a gente falas. adora, tem uma capacidade mimética assim gigantesca. Por quê? Porque imitar é mais fácil do que criar, né? Criar dá trabalho, tem que se juntar para estudar, correr atrás, entendeu? Você não quer pensar, você quer imitar o que o outro pensou para você reciclar, né? Tem gente mais preguiçosa que nós no mundo? Não sei, deve ter, né? Porém eu acho difícil. O brasileiro é aquele típico, é aquele símbolo. Sim, exato. Por exemplo, eu acho muito engraçado que eu tenho duas queridas amigas, que é a Labocós, a Debs, pessoal, que eu vejo que a Maria já conhece elas, e a Nisha, a, do Instagram Michelle Coene. E elas pegaram, principalmente a Nisha, que é formada em letras, ela pegou toda a obra do Paulo Freire e leu. E aí ela começou a perceber que pessoas que iam para a internet falar contra o Paulo Freire aplicava nos seus cursos, nos seus métodos de ensino, coisas que eram do Paulo Freire. Por quê? Porque as pessoas não leram Paulo Freire para criticar Paulo Freire. É Exato. isso, é mimetização, né? Viu alguém criticando, é ruim, mas nunca chegou, nunca leu um livro, sabe? Leu um trecho ou outro. E aí isso é muito complicado, né? Porque às vezes você não conhece a ideia, o que move aquela pessoa, você a critica. Porque leu um trechinho de alguma coisa, ou então ouviu alguém falando alguma coisa, mas aí, em outra situação, você se comporta exatamente como aquela pessoa, né?
As pessoas, elas não buscam isso. A gente sabe que em matéria de fé ali, existem aquelas... eu sempre dou esse exemplo, aquele senhorzinho de uma pequena comunidade analfabeto, que não sabe ler, não sabe nada, assim, mas ele tem um conhecimento da religião e ele tem uma fé muito maior que nós dois aqui, né? Uhum. Que estudamos e tal, eles são tocados e eles se abrem para a graça, às vezes muito mais que nós que ficamos aqui, né, estudando aquela coisa e vão ler bula papal, aquela coisa toda. Mas é claro que a gente sabe que o estudo é muito importante, porque a partir do momento que você toma conhecimento de alguma coisa, você já deixou de ser ignorante, e se você não for atrás e não correr atrás, você está pecando por isso, né? Pois é. E esse trabalho que você faz ali, né, na Fundação Virtus é muito bacana a respeito da vida de estudos. E aí eu queria que você contasse para gente como que você começou esse projeto da Fundação. Pois é, e depois de eu ter enfrentado essa galerinha do bem, né, esses cavaleiros do apocalipse, Nietzsche, Freud, Foucault, papapá, pipipi, cheguei nesse livro aí do Olavo que me abriu assim, portas para um monte de autores bons. Autores esse que hoje me fizeram incentivar o pessoal lá da página a encontrar eles. Só que é aquilo, né? Não é que esses autores ruins, esses filósofos, nunca devem ser lidos. Eles devem ser lidos com um certo repertório. Não tem como você começar com eles. Quando eu comecei, né, a incentivar o pessoal a estudar tal, eu já vi que o buraco era muito mais fundo do que eu pensava. Porque existe certos tipos de crenças populares em que os outros são muito chamados, inclusive eu fui, né, muito pegado por esse tipo de mentalidade, como o clássico hábito de leitura, né? Se tem uma coisa que deve ser desmistificada, é isso. Esse sinal de hábito de leitura é só mais uma autoafirmação para você tentar fazer aquilo que você não suporta. Você tenta romantizar aquilo, porque a gente sabe que ler é chato, ler dá trabalho, tem que sentar a bunda na cadeira, forçar a atenção. Hoje a nossa atenção está totalmente dispersa, não era como há 50 anos atrás. Né? Eu sou dos anos 90, já vi uma nítida diferença em 2 décadas nisso tudo. Então, por causa da vinda da era digital, a gente recebe uma penca de informações e tem que saber mastigar elas de uma velocidade atroz. E o livro ele não vem assim, né, com um formato de manchetes, de timeline, que você recebe uma atrás da outra informação, né, fotos de pessoas que você conhece, né, não tem todos esses estímulos, é só uma página em branco com letras ali. Isso exige mais da sua atenção, isso exige mais do seu esforço. E aí, pessoas veem essa dificuldade e botam aquele típico semblante de sorriso amarelo e forçado, falando, não, eu consigo, basta acreditar, hábito da leitura. Não adianta usar a camisa I love books, gente, entendeu? Não adianta forçar a barra. Uhum. Você tem que ver se aquilo dali é mesmo para você. Veja com a maior sinceridade, porque, olha, mano, se tem uma coisa que mais a gente busca nesse meio, né, no fundo, é fazer pose. Porque a galera quer estudar, show, perfeito. Nunca no Brasil teve tanto interesse assim. Se você pegar 10 anos atrás, o pessoal nem sabia o que era comunismo, não sabia de nada. Inclusive eu não sabia o que era, né, 10 anos atrás. Tava nem aí para isso. Sim. Uhum. E aí, Mal que a gente aprende na escola, né? não, é óbvio, né? Mas Mal. graças ao bom Deus, eu sempre tive uma memória péssima, sabe? Aí o que a escola ensinou? Eu sempre caguei e andei. Porque eu era o péssimo aluno que sempre ficava em Exato. recuperação, baixava a cabeça quando um professor vinha, né? Não tava nem aí. Isso me salvou um Uhum. pouco da insanidade. Mas bom, o que a gente tava falando mesmo? Eu esqueci. Sobre não saber, né, das coisas. Sim, tem essa questão, né, da gente ficar endeusando isso.
Só que não vai adiantar em nada. A gente tem que saber qual é a nossa vocação aí. Tem gente que tem vocação para ser, pô, padeiro, entendeu? Que bom. Alguém tem que fazer pão, né? A gente não tem que ficar sempre lá em cima, pensando, você tem que ser engenheiro, tem que ser intelectual, tem que ser filósofo, advogado, entendeu? Bom, às vezes a sua vocação é, sei lá, é ser pipoqueiro, tu faz uma pipoca bem, né, mano? Sem brincadeira, né? Quando eu falo um negócio desse, o pessoal começa a rir, né? Mas é sério mesmo, porque esse tipo de ambição demonstra claramente uma enfermidade da sua alma, que é a soberba. Você está simplesmente considerando as coisas gigantes porque você não quer ser inferior. E o Tomás de Kempis, ele sempre fala pra gente que o caminho do crescimento nunca é para cima, é para baixo, né? Na humilhação perante a Deus. Então entenda com sinceridade, com honestidade consigo mesmo, veja se a sua vocação é mesmo intelectual. Eu já confessei isso várias vezes na página, não acredito que a minha vocação seja intelectual. O intelectual, ele integra tudo com mais facilidade e paixão, as matérias, todas. Isso inclui matemática, química, física, matérias essas que eu não me interesso nem um pouco. É por isso que, no máximo, eu sou um culto. É o que eu considero, modéstia à parte. Né? Olha lá. Então, o pessoal fala, como é que você pode falar de intelectual se você não é intelectual? Bom, da mesma maneira que eu falo, né, do que se trata natação sem eu ser um nadador, né? Eu posso ter ali o convívio com alguns nadadores, entender como é que é a praxis do negócio, nadar um pouco, entendeu? Dessa maneira. Você não precisa ter um título para lecionar. Esse é outro problema muito grande do Brasil. Doido por um diploma, né? Pois é, o papel pintado, o famoso papel pintado. Só se amarra nisso, dá um ar de autoridade, de soberania. Isso já está documentado lá no Lima Barreto, né? Crispim de Policarmo Quaresma, está documentado no Machado. Ô, Klaus, e aí você quis seguir isso e montar a Fundação Virtus. Isso. A Fundação Virtus ela tem essa finalidade com os estudos que a gente ficou bem marcado. Só que a gente também fala bastante, né, de teologia, de filosofia, a nossa maneira, né? O que a gente pode ajudar. E essa questão que o pessoal fica até brincando na página, né? Qual a sua opinião sobre sei lá o quê? O que você acha? Eu sempre mando assim, quem acha é garimpeiro. Tem que achar nada não. Tem que achar nada não. O pessoal manda uma coisa assim, nada a ver. O que você acha sobre o Papa? Pô, cara, pensa bem isso. Esse chamado, quem ouve esse chamado, esse convite para soberba, tá muito preocupado com as impressões. Porque isso é uma armadilha muito grande. O que eu acho sobre o Papa? O que eu acho? Eu acho que é isso, é aquilo. Você se põe num pedestal de juiz, querendo ou não. Você só dá palpite, você só dá opinião com propostas. E é essa a confusão toda que a gente está vivendo. O mundo hoje confundiu opinião com verdade. Ele acha que se a opinião dele for 2 mais 2 é 5, que a grama é vermelha, você tem que respeitar isso. Se você não respeita essa falsidade que ele está falando, você é contra ela, você quer o mal dela, você é opressor. É muito pelo contrário, né? O que você está falando é só mentiroso, não é que você é uma má pessoa. Talvez você seja ignorante. Né? Deus queira que sim, você não esteja, né, sendo uma pessoa mal intencionada. Embora existam essas pessoas, né, eu cito aí o Gramsci, né, ele queria fazer aquilo tudo e conseguiu. Então, bom, a gente tem que saber separar, né, esses problemas que são muito feios. Eu tenho, assim, já deu para reparar, né, um amor pelo brasileiro. Porque A gente é assim, né? Eu adoro brasileiro por isso. A gente se xinga pra caramba, mas deixa alguém xingar a gente de fora. isso é É igual verdade, mãe, né? É igual é mãe. verdade, é verdade. Mãe, assim, xinga o filho o dia inteiro, mas se alguém xingar o filho. Mas é que tá uma coisa assim, muito interessante, sabia, mano? Que eu vim reparando e pensando sobre isso recentemente. O Freud, quando ele diz, né, que a gente só pode odiar aquilo que a gente é, isso faz bastante sentido, porque se a gente pensar
com calma, o que a gente verdadeiramente tem raiva em algumas questões é porque em algum momento aquilo dali fez parte da gente. Eu detesto bastante o brasileiro nesses quesitos, né? Porque de fato eu odeio o meu antigo eu, aquele Klaus liberaloide, né? Que era agnóstico, que ficava lá tentando refutar padres e freiras. Cara, que imbecil, né? Que coisa assim cômica. Devia ser até um romance assim de literatura para o pessoal rir um negócio desse. Esse tipo de raiva que a gente guarda assim, muitas vezes é saudável, né? Para ver aquilo que a gente já foi. E se a gente investigar mais ou menos a, do que a gente não gosta mesmo, era porque de alguma maneira aquele abismo que a gente ficou olhando muito tempo atrás, ele acabou olhando de volta para a gente. É por, Uhum. é por isso que a gente acaba ganhando, de certa maneira, esse, digamos, né, rancor. Quando a gente não gosta de algumas coisas que falam, por exemplo, do aborto, né, que dali é execrável. Mas se você teve raiva desse tipo de pensamento, nunca das pessoas, né? Se tem uma pessoa que você deve odiar e não confiar, é você mesmo, né? Que você é um pecador. Uhum. Você tendo essa intolerância consigo um pouquinho, mas mais com as ideias, mais com a mentira, o pecado, o demônio, isso vai facilitando mais o teu processo de conversão. Isso vai abrindo mais portas para você entender, peraí, né? Tolerância eu devo a pessoas. Elas merecem, elas têm o direito de errar, assim como eu também. Agora, a intolerância vem sempre aos pensamentos, vem sempre às ideias, os erros. Isso que a gente não pode. O católico, né, ele tem que ser tolerante às pessoas, não às ideias, né? Porque é nas ideias que o diabo mora, né? Só que as pessoas confundem isso muito, né, o Cláudio, assim, eu acho que e eu vejo isso muito, principalmente pela internet, né? Internet todo mundo quer bater boca, né? Até eu vou lá de vez em quando. Quem me segue no Twitter sabe que de vez em quando eu solto uns cachorros lá. Vai se A ceder, gente, vai, cede um a pouco, né? gente não se segura, porque tem hora que assim, né? Você não pode pegar a pessoa e dar um chacoalhão, sabe? Fala, meu filho, acorda. Então, mas a gente tem que sempre tomar cuidado. E isso é uma coisa que eu sempre fico assim, me Amanda, sossega. Aí eu lembro eu sempre lembro que tem o Frei René me seguindo no Twitter, um beijo para ele, eu falo, não vou postar isso aqui não, que o Frei René tá me seguindo, e vai ficar feio pro meu lado. Hum. Mas, assim, como que as pessoas estão na internet, então, assim, pixels, gente, pixels na tela, né? Pixels na tela, assim, e se alguém fala alguma coisinha ali que você discorda e aquela coisa toda e tal, e já vira uma confusão e todo mundo querendo debater sem ter conhecimento do assunto, sabe? E aí eu acho até graça. Outro dia uma pessoa falou assim, Amanda, um rapazinho, Amanda, me envia aí uns documentos provando que a igreja primitiva era a igreja católica. Aí eu Uhum. virei e falei assim, pra quê? Que eu já sabia, né? Para um Vai refutar. debate. Né? Refutar amiguinho. Não, foi um debate. Eu falei, que debate? Ele, eu Ah, falei, onde vai ser esse debate? Aqui no Twitter. Eu falei, primeiro que isso não é debate, oxe, né? Imagina, o debate não diz, isso não é debate, gente. rapaziada, vou dizer que o Twitter é a atual Cracolândia na internet. Exato. Nós Não estamos lá dá. tentando resgatar alguma coisa, mas é difícil mesmo. E aí eu fiquei assim, Klaus, eu fiquei assim, eu falei, menino, se você não sabe a fonte que você deve usar, os argumentos que você deve usar, isso aí é o primeiro sinal que você não tem que debater com ninguém. Como diz aquele clássico vídeo do padre Paulo Carto, cala a boca, vai rezar e estudar, Exato. né? Agora, a pessoa, ela é aquilo que a gente está falando do vídeo, né? Vê um vídeo, aí vai para a internet para discutir com os outros, ao invés de gastar aquele tempo para ler, para estudar, né? Fazer aquela coisa toda.
E a gente sabe que, assim, é aquilo que você falou, tem hora que é chato mesmo, você ficar ali sentado num calor, né? Igual agora que tá quente pra caramba, 30 graus. Aqui em Belo Horizonte tá 30 graus. Eu nem imagino onde é aí na sua terra onde Aqui tá tá. 26, por incrível que pareça. Aí, ó, aqui em Belo Rio Grande do Horizonte, Norte. aqui em Belo Horizonte é mais quente que o Rio Grande do Norte. Então, assim, né? Aí fica aquele calor, e, né? E você lê, aí às vezes você fica pensando assim, meu Deus, eu podia estar tomando uma cerveja agora, né? Ah, meu Deus, podia estar fazendo tanta coisa agora, eu tô aqui. E aí você fica desanimado e aquela coisa, e larga o livro para lá. E isso quando você quer muito estudar, né? Assim, quando você quer muito ler. Mas tem hora também que dá vontade de ser um vagabundo intelectual, não dá? Olha só, esse assunto do. Agora pensando aqui, esse assunto da sua amiga no Twitter, né? Nossa, é realmente assim. Me deu aqui um insight na cabeça. Parece que, assim, o que a gente tá. Eu gosto de repetir muito essa frase que é de um colega meu lá do Rio de Janeiro, ele também é do Nordeste, só que agora ele está em São Paulo. Ele é do canal Brasileirinhos, é o Gatão. Não sei se ele acompanha a página, um de nós dois, mas um grande abraço aí para ele. Grande, eu gosto bastante dele, ele é um homem estudioso. E ele fala uma frase que é muito importante no nosso dia. Ele fala que os humanos estão acabando. E é isso que a gente vê, né, na internet o tempo todo. Não há mais o reconhecimento que a outra pessoa que está atrás da tela é uma pessoa também. Há, há só ali a tendência de a gente olhar a virtualidade das coisas. Né? Não há debate. Há só embate de egos. Não há ali juntos para a gente buscar a verdade, buscar o que é verdadeiro. Um debate ele serve para isso. Desde a antiguidade sempre foi para isso, para encontrar o que é verdadeiro. Agora o que a gente vê é uma completa apatia dentro da internet e isso respalda sem querer na vida real. Tanto é assim que quando a gente vai conversar com alguém, na maioria das vezes pode reparar, a gente está mais preocupado em saber o que vamos dizer quando ela vai acabar de falar do que ouvir e entender o que ela está falando. Isso é resultado de, da era digital, dos rádios, da TV. Quantas vezes você fez aquela atividade nociva, que eu detesto, né? Isso sem querer, querendo ou não, respalda no nosso psicológico, que é deixar a televisão ligada, o rádio ligado, enquanto você está conversando com alguém. Na sua cabeça, você vai ver ali que no seu ambiente tem uma pessoa ou duas, e tem uma terceira que está virtual ali, a TV, o computador, o vídeo que você estava deixando de fundo, né? E você está só numa conversação com uma pessoa na vida real. Qual o problema disso? Você está ignorando uma pessoa falando. Né? Você acha que isso é saudável para sua cabeça? Óbvio que não. Né? Isso, querendo ou não, vai respaldar psicologicamente nas suas atividades normais do cotidiano. Você, querendo ou não, vai ficando mais e mais introspectivo, só olhando para o seu próprio umbigo. Esses são tipos de consequências que a gente está vivendo na pós-modernidade. Né? Não se há mais essa humanidade. Por isso que o meu amigo vive dizendo que os humanos estão acabando. A gente perdeu a capacidade de contemplar, né? Sim, de contemplar as coisas assim mais simples até, né? Se a gente vê, o Sim. nosso tempo está muito corrido, é a era do imediato. Né? É o momento que a gente estava falando aí, né, de tudo para ontem, tudo para agora e com máxima qualidade e quantidade. E qual o problema disso? Você vai olhar ali e vai passar despercebido por uma par de coisas que são importantes. Né? A sua avó que estava precisando da sua ajuda, sei lá, um olhar de uma menina na rua, né? Coisa assim que você só ficaria atento se você tivesse de verdade presente naquele momento. A presença Uhum. total do Lila Velha que ele fala é isso. É estar atento sempre à simplicidade das coisas. É viver verdadeiramente aquela circunstância que você está vivendo. E você cotidianamente, né, trava na sua vida. E estar atento ali às mínimas coisas.
As mínimas coisas não vão ser olhadas enquanto você ficar preocupado com as grandes. Quais são as grandes? Não é só as redes sociais, né? Isso é uma das grandes baboseiras que a gente toda hora está intrometido. Mas nessas ambições bobocas, que são vida intelectual, sei lá o quê. Bom, né, não fique se prendendo a isso. Se você não for, pronto, É próximo porque as assunto. pessoas confundem, né? Assim, as pessoas acham que você. Existe o intelectual, a pessoa que ela tem vocação para ser intelectual, isso é natural, e ela vai aperfeiçoando essa vocação ali se ela seguir. Existe você ter uma vida intelectual, que todos nós podemos, né? Não é para, assim, vida intelectual, as pessoas acham que é você, que é assim, é para eu ler e para sair dando palestra e indo para Fazendo. debate. E não, gente, é para você, é acima de tudo para você. Isso é para o seu interior, sabe? A vida intelectual é uma coisa totalmente individual ali no sentido assim. Primeiro começa, né, com você. E aquilo ali é para você. E aí depois tudo aquilo que você está aprendendo e tal, aquilo ali vai refletir aonde você mora, né? Então, vai refletir como você vai tratar as pessoas ao seu redor, como você vai lidar com certas situações na sua família, né? Com problemas no trabalho. Então, assim, essa sua vida intelectual, ela vai te ajudar a viver Sim, em uma não, sociedade, eu a viver acredito. de uma forma melhor, né? Sim, ó, e eu acredito que o pessoal faz uma enorme confusão sobre esse sistema. Porque, assim, existe a possibilidade de que todos nós somos chamados a serem cultos, mas não na vocação intelectual. Você, de fato, se você chegar a estudar e tudo mais, você vai ver que a sua vida vai começar a ter um peso esmagador. Você vê que tudo ao seu redor, né, tá mais, digamos assim, não há outra melhor palavra para isso, né, mais inferior, né? Você vê que as coisas estão sendo muito pueris, ninguém está sabendo de nada, umas coisas assim tão elementares, não sabem, né? Como essa questão de falar que verdade é relativa. Fala, poxa, né? Dizer uma coisa dessas assim e não reparar a contradição óbvia, autoevidente, é de causar espanto. Mas a gente vê um monte de. Não é só gente jovem, não. Quem dera fosse. Porque jovem, por definição, é inexperiente. Aí tudo bem, tá desculpado. Né? Mas tem gente já com idade, chegou aos 50, 60 anos, repetindo uma coisa dessa. Né? O problema disso tudo é que a gente sabe que o brasileiro ele não tem uma relação comum com os livros, coisa que já devia ser resolvida há bastante tempo. Grande parte da nossa intelectualidade brasileira morreu na década de 1960. A gente tinha vivos e atuantes até 1960, Otto Maria Carpo, Heberto Salles, tinha ali o Manuel Bandeira, tinha ali autores de calibre. Ali. Só que agora morreram todos. E aí o que sobrou, né, foram os frutos que não foram colhidos direito dessa galera. Veja, o Otto Maria Carpo, ele fala que se um livro, que é do José Geraldo Vieira, não for resgatado, nada será resgatado no Brasil. O nome do livro é Ladeira da Memória. Né? Quem lê o livro sabe por que ele disse isso. E hoje a gente vê que a relação do Brasil com os estudos, é isso que a gente fala bastante lá na página, é uma coisa assim, tipo, sei lá, trivial, que é mais para fazer pose, que é mais para pagar de gostosão, que é mais para dizer que eu tô lendo e o pessoal vê que eu sou inteligentinho, né? Não é. Obviamente que você não lê para isso. Né? Você vê que a partir do momento que você começa a adquirir um tipo de cultura, a sua vida fica um pouquinho mais fácil. E ao seu redor, você vê que você acaba tendo uma certa responsabilidade. Porque você sabe muita coisa que as pessoas não sabem. E um autor, na qual eu esqueci o nome aqui agora, ele sempre diz o seguinte: quem não tem domínio do conhecimento é dominado por quem tem.
Então, você, se não domina algum aspecto de conhecimento, você é dominado por quem sabe. E as pessoas estão totalmente influenciadas por vários tipos de ideias, de conhecimento, sem saber de onde veio. Já reparou isso? Sim. E muitas vezes elas acabam assim não enxergando o perigo das coisas, o perigo de, de certas ideias, porque elas não sabem muitas vezes nem como reconhecê-las, né? Então, muitas vezes assim, as pessoas caem, por exemplo, no ateísmo prático, sem saber que estão fazendo isso, né? Elas criticam coisas, a moda, né? Vamos lá, o globalismo, o comunismo e tal. E gente, ninguém está falando que isso não deve ser repudiado. Só que as pessoas não têm noção da origem dessas coisas, não sabe quem os financia e muitas vezes contribui para essas coisas sem perceber, né? Eu acho, Klaus, que hoje a gente vive numa situação que todo mundo quer ser analista de alguma coisa, né? Aliás, de alguma coisa não, quer ser analista de tudo. Se fosse Exato. de uma coisa só, tava até bom, né? Mas Sim. assim, quer saber, assim, é analista político e não sei o quê, e aquela coisa toda. E aí a pessoa entra, uma coisa que eu enxergo muito, não sei se você percebe isso, numa paranoia de Uhum. querer, porque assim, internet, né, principalmente rede social, mais ainda o Twitter, que eu percebo isso, porque Twitter ali é 24 horas, assim, não para, a informação do mundo inteiro não para. Então, assim, aconteceu alguma coisa na China, 2 minutos depois, já está sabendo, explodiu uma bomba lá, já tem vídeo aqui, né? Que é muito rápido as coisas. Então, a pessoa, ela entra numa loucura de querer consumir isso, informação o tempo todo, e querer entender aquilo ali, mas acaba não entendendo nada, e ela entra numa depressão profunda nisso aí, É, por, né? entra porque tá mentindo pra si mesma. Ela tá só fingindo que sabe, pegou, né? Pincelou o negócio pra tentar ficar debatendo no Facebook. Para falar que tá por dentro, né? As Pois pessoas é, hoje não sabem falar o seguinte: eu não sei te responder isso. Você já reparou exato, isso? exato. Não, e isso que eu vi falando lá na página. Vocês não sabem o quão libertador. Né? Vou contar uma história pra vocês. Teve uma vez que eu estava no meu trabalho, e aí no meu trabalho eu sempre levo algum livro, porque eu tenho que ir lá de ônibus e tudo mais. Sempre tem aqueles momentos irrelevantes, né? Que você tem que ficar lá esperando, em vez de celular, eu prefiro ler um bom poema, né? E aí acaba que as pessoas ao seu redor vê e falam, nossa, tá lendo? Esse homem só pode ser inteligente. Quem é que lê, né? Porque assim, no Brasil é assim, se você começar a ler você começar a ter algum mínimo de cultura, você já é um deus. E aí eles olharam pra mim e perguntaram assim, aí, você que é um homem inteligentíssimo, lá, numa conversação lá no trabalho, né? Você que é um cara muito culto, né? Não sou nada, um pé rapado. Aí falaram assim, você que é isso tudo, você que é o gostosão. O que você acha sobre o governo vigente, sei lá o que fala, assim, uma situação mó bocó, sabe? Me botando numa saia justa. O que eu falei? Eu poderia ter falado alguma coisa, né? Eu poderia saber alguma coisa daquele assunto, mas não sabia. Eu falei, não sei. O quão libertador é dizer uma coisa dessa? Não sei. Você tira uma obrigação nas suas costas que você não tem. E é isso que a Uhum, galera tem que entender. Você não tem obrigação de formar opinião de nada. Você não é obrigado a estudar, você não é obrigado a ser intelectual, você não é obrigado a porcaria nenhuma. Você não precisa formar opinião. Agora, o que você de verdade deve ser, né? A todo momento você deve fugir dessas ocasiões de se formar grupos. Isso é preocupante, porque dentro do grupo ele tem ali uma ação de persuasão enorme, esmagadora. E você, ao entrar no grupo, você se sente muito acolhido. Eu digo grupos assim de amizade, né? Grupos assim uhum, políticos. E o que de verdade você deve fazer é isso: fugir desses grupos para acabar não prostituindo sua personalidade. Que é isso que você vai uhum. fazer em troca de aceitação de grupinho. Né? Você vai querer toda hora se prostituir, fingir que sabe alguma coisa.
se eu tivesse ouvido de novo, né, que eu caí várias vezes nessa armadilha, o que você acha sobre isso aqui? Aí você ajeita até seu terno com a gravata. O que eu acho, entendeu? Pô, pra tu não virar um Felipe Pondé, um Felipe Pondé desse da vida, né? Pra fumar charutinho, fazer pose, é aquilo tudo que a gente vê no vídeo lá dele, você simplesmente fala, não sei. E se de fato, às vezes, você sabe alguma coisa, que era o caso de várias vezes ter sido acontecido, me perguntaram, o que você acha sobre isso aqui, sei lá o quê, você fala que não quer dizer, simples assim. Porque onde tem plateia, você vai cair na armadilha da soberba, vinho ou não. Exato. E quando a gente fala de religião, então, nossa senhora, por isso que eu fico falando, gente, vocês ouvintes que estão nos ouvindo aqui, né? Ouvintes que estão nos ouvindo. Mas, assim, quando a gente montou a programação aqui da Marie, a gente tomou muito cuidado para, assim, cada um no seu quadrado, sabe? Nenhum leigo aqui na Marie dá aula de catecismo. Nós temos o programa aqui de catecismo, né? Todos os dias, 8 horas da manhã, com um padre, né? Nos outros programas, os leigos falam de assuntos e usam o catecismo como base, assim como deve ser, né? As pessoas hoje, elas não sabem o seu lugar, Klaus, Pois é. né? Então, assim, Amanda, por exemplo, a gente tem um programa de economia aqui, mesmo eu tendo estudado 2 anos e meio economia, mas larguei, porque não era para mim, né? A Já, universidade também não dá trégua, né? mais da metade do curso eu falei, isso não é para mim, eu tava ficando doente, de verdade. Então eu falei, vou sair daqui, isso não é para mim. Então, quando eu preparei um programa, eu falei, olha, eu quero um programa voltado para a área da economia e tal. E fui numa pessoa que é doutora em economia, que eu sei da capacidade dela, uma pessoa que está 20 anos estudando aquilo que ela está falando, né? Então, assim, aí montar um outro programa, chamar uma pessoa que ela tenha o conhecimento naquele assunto, né? Eu gosto de brincar aqui que o meu maior talento é caçar talento, sabe? Eu gosto de saber quem é, eu acho bacana, e falar, ó, deixa eu ligar o microfone e chamar essa pessoa para falar. Porque, assim, as pessoas, elas não sabem, assim, eu acho que o grande problema do mundo, assim, um dos grandes problemas do mundo, é as pessoas não saberem a sua vocação. Sim. E aí entra num eterno parafuso e vive numa eterna adolescência, onde você, sabe, é normal ali na adolescência você ter as suas dúvidas, você mudar de gosto toda hora, porque você está amadurecendo, né? Seu corpo ele está mudando e são várias questões biológicas né, psíquicas ali e tal, que vai te fazer ter esse tipo de comportamento que, né, toda hora vira folha, né? Agora, cara, você tá com 30 anos nas costas, né, Klaus? Uma coisa assim, pô, você pensou, sei lá, eu pensei, eu fui protestante a vida toda, e aí depois eu comecei a estudar, e aí aos 30 anos eu me converti. Isso é uma coisa. Agora, o que eu vejo, por exemplo, eu vejo isso muito na internet, menino, assim, menino não, já não pode nem chamar, o cara com 20 e tantos anos nas costas é assim, um mês é de uma religião, no outro mês é da outra, no outro mês é da outra, no outro mês é da outra, isso na internet, sabe? E que é aquela coisa de querer se pertencer, assim, querer estar num grupinho. Eu gostei desse grupinho, então para entrar nesse grupinho aqui, eu preciso ser desse jeito. Aí briga lá, vai para outro grupinho. Aí no outro grupinho, né? Tem que mudar a personalidade. As pessoas estão sem personalidade. E aí perde a vocação. É gente querendo, né? Aquilo que você falou, a vocação é ser padeiro, mas ela quer ser mecânica e não vai dar certo, Sim. né? Porque ela vai ficar se frustrando naquilo ali. Tem um problema elementar que eu arrisco dizer que é bem específico nosso, de que os nossos pais, né, eles não têm culpa, a geração deles não é das melhores, e eles não fazem isso de propósito, mas visando esse excesso seu bem, entre aspas, né, que eles acabam atrapalhando muito sua vida. O problema desse negócio, de você, por exemplo, que quer seguir uma profissão,
mas seu pai ou sua mãe chega lá, não, meu filho, vai nessa profissão aqui que ela dá mais dinheiro. Essa visão dinheirista, que é típico do brasileiro, tinha que ser, né? É que o Olavo até fala, né? Não há povo mais dinheirista no mundo do que o Brasil, o brasileiro. Eu não duvido que seja mesmo, não, porque o homem já morou lá fora, nos Estados Unidos, na Romênia, na São Tomé das Letras, lugar assim, só, só lugar mais atípico no mundo, né? E eu acho que ele foi certeiro nisso aí. Eu não vejo ninguém assim tão preocupado em tudo que faz por dinheiro. Você que está me ouvindo, por acaso, muito provavelmente, já deve ter ouvido seu pai e sua mãe falando: para que estudo de livro que você tá? Porque se você não tem nem bacharel, você não vai se formar em nada. Isso não vai te levar a lugar nenhum, não vai te fazer arrumar emprego, é isso, né? A Isso. clássica frase. Não vai te dar dinheiro, isso tudo. Para que você está gastando dinheiro com esse tanto de livro? Na cabeça deles é tipo assim, tudo que a gente tem que fazer tem que ter uma finalidade utilitarista. Né? Se eu compro livro, tem que vender curso para ganhar dinheiro. Se eu Nossa, leciono numa sim. profissão, é porque eu tenho que estar ali ganhando dinheiro como médico. Não porque eu tenho que estar ali, fui chamado, o meu dom, né, o meu talento mesmo é estar ali. Então, sendo assim, a gente vê um monte de gente, né? Meu pai é um desses que está lecionando uma profissão que ele não quer, né? E ele, qual é o resultado disso? Frustração todo santo dia. Ele não sabe resolver a sua profissão, tudo mais, ganhar o dinheiro que ele deveria ganhar, sem ficar reclamando o que ele faz é muito ruim, sei lá o que, durante 30 anos. Você não pode, nesse quesito, ficar muito tempo na casa dos seus pais. Isso é um problema, principalmente se você for homem. Homem que eu digo macho, né? Masculino. Porque os pais, eles acabam, depois de uma certa idade, você na casa dos pais, acabam te enfraquecendo. Seus pais acabam te enfraquecendo mesmo a contragosto. Se o seu ambiente não for hostil na qual você mora, e você for mulher, né, continue ali. Mas se for hostil, prepare-se para morar sozinho, que é bem melhor, né, para você manter sua sanidade. Depois de um certo tempo sendo homem, morando com os pais, aquilo dali te inibe. Aquele ambiente, né, às vezes não sendo insalubre, é um ambiente como o meu, tranquilo, é um ambiente assim que não tem cobranças, não sei lá o quê, mas é um ambiente assim que acaba, querendo ou não, te puxando para baixo. A gente tem muito essa questão, né, do caranguejo no balde, que se fala. Já ouviu falar da analogia do caranguejo do balde, Amanda? Ai, não lembro. Deixa eu ver. Conta aí. Eu sou igual o Code Hack, não, a gente tem TDA, tá? Então a gente lembra, esquece das coisas rápido. Então tá igual a minha. Minha memória às vezes é de Dory, né? Nossa, é assim mesmo. Eu sou aquela que fala assim, nossa, tem uma frase, mas eu não lembro de quem que é, não, mas é legal. É exatamente assim. Mas do caranguejo do balde é o seguinte: tem um monte de caranguejo no balde. Um caranguejo quer sair do balde, puxa lá, tá quase saindo. Na hora que ele tá na beira mesmo para sair, vai lá outro caranguejo, tá lá no fundo, puxa ele de volta. É assim com todo mundo no Brasil. Ninguém vai te pôr pra cima. Assim, você pode analisar isso, não é pessimismo da minha parte, sei lá o quê. Qualquer coisa que você vai fazer, eu prefiro não contar para ninguém. Porque a pessoa, às vezes, não faz isso por maldade, mas ela tá imersa nessa cultura, nessa, digamos, até incultura brasileira, né? Uhum, uhum. De que vai dar ruim, vai dar merda, vai dar coisa assim muito calamitosa se você ir viajar. Entendeu? Tipo assim, coisa mó cotidiana. Se você ir tentar a faculdade de informática, aí vem um monte de problema, começa a problematizar neuroticamente tudo. Né? Ninguém vai te Uhum. pôr para cima, falar, vai lá, meu filho, vai lá, meu neto, vai lá, meu amigo, seus amigos, colegas, familiares, ninguém vai te puxar para cima. Né? A maioria do nosso tipo de pensamento é esse, do caranguejo no balde. Então, Sim. você vai ler, problema, alguém vai te puxar para baixo, falando, não lê não. Né? Você vai lecionar alguma profissão, faz isso não, entendeu? Vai dar Uhum. ruim. Esse é o ambiente que a gente está imerso. E aí que a gente tem que ficar toda hora se autoexaminando. Tomar cuidado para não ficar insano também. Verdade. O Klaus, vocês falam muito também da importância
A gente está conversando aqui até agora sobre exercitar a mente, mas vocês falam também muito sobre exercitar o corpo, né? Que vocês falam muito bem, mente sã, corpo são. Uhum. Sim, a gente adotou esse lema porque há uma crença popular de que quem malha é burro e quem estuda é fraco, né, É, aquele popularmente. estereótipo do nerd com, né, com É, aparelho no dente, cheio de espinha na cara, assim. a gente cansou já de fazer memes sobre isso, né? Tipo, pessoa que lê é muito magrela, muito frágil, que estuda é uma pessoa muito nerd, sei lá o que, inibida, corcunda, né? E é uma pessoa que tá ali na musculação, ela é uma pessoa que só busca o corpo mesmo. E a gente fez um meme voltado assim para Platão, né? Que era a junção dos dois, né? Tinha corpo pra caramba e ainda por cima estudava para Galileu. Ninguém citava Homero de cor como esse homem. Veja que assim esse tipo de situação que a gente está inserida, né, é totalmente contraditória, como a Amanda falou, porque as coisas não se excluem, né? Esses dois ambientes não se excluem, pelo contrário, eles se unem. Se você começar aí a fazer algum exercício físico, né, seja caminhada, sei lá, uma arte marcial ou qualquer coisinha aí, né, puxar um ferro como eu faço, você vai ver que aos poucos a sua vontade vai sendo moldada. Qual é o benefício nisso? Estudar acaba sendo uma questão mais fácil para você. Você não fica muito fatigado quando está lá Uhum. estudando. Platão mesmo, ele fazia o seguinte, na hora que ele ficava lá, né, fazendo seus exercícios físicos, ele trazia um livro. Eu já tentei fazer isso, é muito difícil. Mas eu fiz em casa, né? Eu não faço isso na academia, não, que é digno de chacota. Né? Fazer um negócio desse com música de fundo é impossível mesmo, né? Não percam seu tempo. Mas eu tentei fazer isso lendo uns sonetos de Camões. É bem difícil mesmo. Né? Só o Platão mesmo para falar um negócio desse. Mas olha só, não é porque durante você não consegue fazer isso que são atividades excluentes, que se excluem. Não são atividades excluentes. Se você pegar aí uma ação básica, que é você ir para academia e logo depois chegar em casa e começar a estudar, você vai ver que tem uma facilidade enorme na hora do estudo. Uhum. Você simplesmente está entendendo tudo que está lendo, está mais concentrado. Isso por causa de alguma atividade biológica que eu não sei explicar. Eu tenho que chamar o segundo ADM da página, que é o Ramon, que ele que é um perito nessa área. Né? Ele fala lá dos neurotransmissores, lá da área dele. Uhum. Bom, esse tipo de coisa que a gente está incentivando bastante. Porque além de parecer assim uma coisa que virou um estereótipo mesmo, como a Amanda falou, é uma dessas coisas que é totalmente falso. É óbvio que as pessoas que estão incentivando isso, é o contrário, elas parecem que só querem dar uma desculpa para não ir, por exemplo, para academia, ou para não ler, ou para não estudar. Alguma coisa ali, ela não se vê nesse meio. Que bom que ela não se vê. O bom é ter essa sinceridade, falar assim, olha, não consigo mesmo, de maneira nenhuma, ler Machado. Que bom, então vai ler um outro livro que te interessa, entendeu? Um Padre Antônio Vieira, vai que teologia é a tua área, entende? Uhum. É sempre com aquela prudência literária. Fala, pô, peraí, né? Não vou ler esses autores, né? Que embora sejam bons, ou às vezes ruins, que é o caso que eu citei do Freud, Nietzsche, tudo mais. Vou ler um autor bom, né? Dante Alighieri. O cara escreve rebuscadamente difícil, né? Não vai, ele é bom, não é que é ruim, não, mas vai lá pro final, deixa para o último lugar da sua lista. Inclusive, a gente fez as nossas listas de leitura lá no nosso site por causa disso. O pessoal precisa de um ordenamento. Parece que essa autoridade paternal ainda impera no Brasil. Alguém precisa de um guru, digamos assim, de um jesuíta falando: olha, vá para esse local. Ninguém quer se arriscar. Todo mundo está com medo de agir sozinho e errar. Eu sei disso mais do que ninguém, porque eu era assim, como vocês, que estão
querendo, falando, esse livro aqui é bom, do José Geraldo Vieira. Eu falei, cara, é só você ir lá abrir e ler, cara. Entendeu? E descobrir. Às vezes o livro, assim, tá na mão dele, ele tá na biblioteca perguntando, mandando foto pra mim no privado. Eu falei, cara, em vez de tu mandar foto, cara, digamos assim, ó. É porque uma coisa é a pessoa chegar para você e falar assim, me indica um livro que você Isso, já leu e você acha legal. Agora, o que é isso? Tá achando que você é personal shopper de é, livro? Você vai te levar na exatamente, livraria ali e você ficar puxando ali. Gente, exatamente. para isso você tem as listas, né? Vocês colocam listas lá no site de vocês, indicando. Sim. A gente dá o que eles querem, porque o que eu vejo totalmente é que eles querem todo esse auxílio, né? Alguém auxiliando eles. Então, já que querem esse auxílio, melhor do que começar como eu, né? Não tive auxílio, vim para o lugar ruim. Né? Isso, a maioria das vezes, isso acontece. Né? O pessoal, como não tem nenhuma base, começa lendo baboseira, como eu li. Então, para não ler baboseira, e a gente sabe que essa a maioria das vezes isso acontece, a gente prefere, então, criar essa lista meio a contragosto, porque a gente não gosta, a gente gosta de incentivar a autonomia na pessoa, né? Mas a gente toma aí, toma o que você queria, tá bom? Toma seu doce, pode aí pegar o pirulito, a balinha, né? Mas assim, a gente sempre recomenda, embora as listas estejam aí, falar assim, olha, tente por conta própria, né? Quebre a cara com muitos livros. Às vezes o que a gente passou é óbvio. Olha, esse negócio de lista, de leitura, embora a gente tenha várias listas lá e a gente ainda está criando mais, a gente sabe que o que está dentro das listas lá é muito pessoal. Muita gente não vai se ater com aquela ordem que a gente colocou, né? Eu imagino o tanto de mulheres que chegou na nossa lista lá da formação do imaginário, viu lá Sherlock Holmes, começou a ler, deixou um saco. E nunca mais quis saber de leitura por causa da gente. Isso tudo porque ela não teve a coragem de falar assim, bom, Sherlock Holmes não é legal, mas deixa eu ver aqui uma outra coisa, uma Agatha Christie, alguém parecido, deixa eu pesquisar alguma coisinha que eu tenho gosto, que eu tenho É interesse. assim, eu acho que as pessoas elas têm que mania de querer ler assim. Olha, nem sempre, Klaus, aquilo que você gosta em literatura vai ser o meu gosto, né? Mas é aquela questão de querer pertencer a um grupinho e achar que todo mundo tem gosta da mesma coisa. E se você não gosta da mesma coisa, assim, não vai ser aceito naquele lugar, aquela confusão toda. Pessoa sem personalidade. Meu Deus, gente. Eu digo, quando eu digo de gosto, eu me corrijo aqui, eu tava falando em interesse, porque é importante Ah, sim. você ter interesse no que tá lendo. Não leia nada sem interesse. Pare de ler agora sem interesse. Isso basicamente é um suicídio intelectual. Você está Uhum, forçando a ler alguma coisa que não gosta e esse tipo de consequência vai ser o mesmo que na escola. Ler um didático só para passar lá na provinha, botar no papel. Óbvio que você vai uhum, ficar com asco mais tarde disso. Você nunca mais vai querer sim. ler qualquer outra coisa. Não é que toda leitura tem que ter prazer, óbvio que não. Tem que ter interesse, algum mínimo interesse seu. Uhum. E às vezes também você vai com sede ao pote e vai falar assim, gente, que livro horrível. E aí isso é bom, que quando Isso, alguém te perguntar, você fala, é ruim. Que eu exato. sei que, por exemplo, rolou uma confusão do diabo, assim, com a amiga minha, Debs, do Holocaust, porque ela não gostava de Kafka. E Uhum. aí, meu Deus, coitado da menina. Assim, começaram, a menina fazia um trabalho excelente, mas tem que gostar de um autor, vamos dizer assim, modinha, porque assim, né? Ai, se você não lê Kafka, você não gosta de metamorfose, você não é um intelectual e não sei. Gente, O sabe? Kafka é muito chato às vezes, cara. Ele pé no saco às vezes. Falou, gente, é ruim mesmo. É ruim, tô aqui para falar, não gostei, é ruim, muito chato. Pronto. E aí, assim, coitado, mandaram a pergunta até pro professor Gurgel, coitado do homem, foi incomodar o homem, falando assim: alguém pode ter bom gosto, nem lembro a pergunta, mas alguma coisa assim, como não gosta, como assim a pessoa não gosta de Kafka? Ele falou assim: uai, gente, daí? Eu Agora, gosto muito do Gurgel, eu gosto muito, embora ele não goste mais da gente depois de um episódio que teve aí. eita. Ele não é, mas foi um mal entendido gigantesco. Uhum. Quem acompanhou a página viu lá. A gente respondeu uma pergunta, né,
porque a pergunta era se o Rodrigo Gugel gostava das traduções da Editora 34. Eu falei, cara, talvez. A gente não sabe. A gente gosta do trabalho do Rodrigo e indica para vocês. Foi mais ou menos algo assim que eu respondi, muito assim, até, digamos, em cima do muro, porque de fato eu não sabia se ele aprovava. Eu sei o seguinte, a gente não aprova as traduções do Dostoiévski da Editora 34, porque o tradutor lá a gente viu que estava meio mal intencionado. Para você ter uma ideia, ele aprendeu russo na KGB, entende? Lá na Universidade Lomonosov. Então o cara é meio perigosinho. Se tu vê o que ele traduz lá, ele pode muito bem traduzir alguma coisa só para favorecer o partidão dele. E aí o Rodrigo já olhou assim, viu aquela resposta que eu dei de talvez, e a gente não sabe tomar. Aí ele ficou assim, isso é um absurdo. Essa Eita, Fundação Virtus, caraca, eu nunca tinha visto ele assim, Amanda. Pra você ter nossa. uma ideia, um colega meu apelidava ele de velho fofinho, né? Porque eu nunca vi ele bravo. Aham. Nunca vi ele bravo. Aí eu olhei esse apelido assim do velho fofinho e falei, pô, né? O Rodrigo é um monge, né? Nunca fica bravo. Aí quando eu vejo ele pela primeira vez bravo com a gente, eu falei, cara. Nossa. Aí ele falando um negócio desse. E a gente respondeu, falando assim, Rodrigo, a gente não entendeu muito bem o que o senhor quis dizer. Como assim o senhor apoia ou não apoia essa tradução? Aí ele mandou assim um áudio pra gente no privado. Coitado, ele só tava num dia ruim, eu acho que ele tava de mudança. Falando assim, Aham. vocês são fundação mesmo? Mas isso é um absurdo. Como vocês podem responder uma coisa sem me solicitar? Como se eu tivesse dito aquilo. Cadê a virtude? Cadê vocês estão na página de virtude? Que virtude é essa? Sei lá o que eu fiquei. Eu fiquei assim, Nossa. rapaz, eu nunca vi o velho dessa forma. Mas a gente continuou gostando muito dele, do trabalho dele. Eu até respondi os stories, né, em público, falando sobre essa treta aí, né? Falando que a gente continua apoiando o trabalho dele, né? Ele só tava num dia Uhum. ruim, né? Algo assim. Sim. Mesmo que ele não goste da gente, a gente gosta dele, né? Porque ele é bom. Tem sempre que aprender, né? E com os mais velhos que estão sempre, que abriram caminho para nós aqui hoje, né? Mal entendido, na internet rola muito isso, né? A gente às vezes escreve, né? Você não tá escutando a entonação da pessoa, né? Então, às vezes, eu escrevo uma coisa que você tá lendo ali e de um sentido que às vezes eu não passei, né? Pois É é. sempre muito complicado mesmo. Pois é. Não, mas acho que, assim, nessa situação não teve nem pé nem cabeça. Com certeza foi um mal Uhum, entendido, porque sim. ele tava ali, tipo, exigindo que a gente solicitasse ele para uma perguntinha de Instagram. Porque a gente ia encher o Uhum. saco dele para uma perguntinha de Instagram de um seguidor nosso. Né? Não faz sentido isso. Eu acho que ele só não quis dar o braço a torcer, talvez. Tadinho. Mas, ô Klaus, agora eu quero saber aí, eu sei que vocês e o Yuri do Sketch estão com um novo projeto aí, né? Depois eu quero que vocês venham Sim. juntos aqui para falar isso, mas você pode adiantar um pouquinho para a gente dos futuros projetos aí da Fundação Virtus, o que vocês estão preparando? Bom, tanto a nossa página como a deles, do Yuri e dos outros ADMs que estão lá, enfatizam muito essa questão dos estudos. E o pessoal que mais está querendo o norte é na vida de estudos. Não sabe por onde começar, não sabe qual livro ler, e é aquela história toda. Pensando nisso, que a gente está pensando em elaborar um projeto que já está em ação para auxiliar esse pessoal nessa introdução, digamos, na vida de estudos. Eu estou bem, assim, dosando as palavras, porque é uma coisa que a gente só pode revelar no dia 30 deste mês, né? Então, você vai me perdoar. Eu tô meio, Aham. eu tô meio assim, dosando as palavras para não poder dar muito Sem spoiler, né? spoiler, sem spoiler. Mas será um prazer aqui aparecer com o Yuri no dia 30 ou depois do dia 30. Vocês podem convidar a gente para a gente falar mais um pouquinho sobre esses assuntos que são muito importantes mesmo e que a gente está reunindo tudo, num lugar só. Exato. O pessoal que quiser acompanhar a Fundação Virtus, pode acompanhar através do Instagram. E vocês têm canal no YouTube? Sim, agora a gente tem canal no YouTube, né? Só jogar lá o Fundação Virtus no YouTube que vocês vão achar. Lá a gente faz umas resenhas de livro e tal, né?
A gente, eu digo eu, né? Porque o outro ADM, ele tá um pouco ocupado, né? Em breve eu acho que ele deve voltar com mais atividade lá na página. O Ele tá outro ocupado ADM é o que tem o apelido de vampirão, né? Alguma coisa assim. Mas você que carinhosamente de chama vampirão. Klaus. É, tu vê a dupla, né? Vampirão e Klaus. Dupla de sertanejo. Mas o Ramon, né? O vampirão apelidado pelo pessoal na nossa página. Ele tá na universidade, né? Então ele tá acabando lá o Muito mestrado corrido. dele e o tempo dele assim, é escasso. Sendo ele, né, um homem bastante estudioso, né, eu sei que ele tá devotando o máximo lá na faculdade dele para poder aprender. Então a página fica às vezes na minha mão, né? Que administra tudo, inclusive no YouTube, que vocês podem lá ver. A gente tem o Instagram, né? E o Facebook, a página do Facebook tá bem morta, né? Tem lá mais seguidores do que no Instagram, porém o Facebook, o famoso Zuckerberg, não deixa a gente agir de forma adequada lá, né? Eita, sempre. Por isso que a gente está aqui na nossa radinha, nós que mandamos aqui. Ninguém pega nós. Pois é. E A melhor coisa que tem. o espaço aqui está sempre aberto para vocês, quando vocês quiserem. Volte sempre para divulgar os projetos, tudo. E eu agradeço demais você ter vindo aqui. Né? Para quem está ouvindo a gente aqui agora, vocês não sabem o custo que foi, né, Klaus? Um desencontro Poxa, danado. um Mas, atrás do outro. mas hoje conseguimos gravar. Então, muito obrigada. Se quiser Nada, prazer deixar aí todo meu. um recado para os ouvintes, o espaço é seu. Não, eu quero agradecer aí pelo convite, eu agradeço de verdade. Né? O prazer é todo meu estar aqui, tá, mano? Pô, a próxima vez que tiver algum assunto pra falar, algum programa, tô aqui disponível, só chamar. Tem que marcar com o Code-Hack. Code-Hack é pão de papo. Vou Marcar nós marcar. três aqui vai dar Vamos. ruim. Os três de memória boa aqui. É, nós vamos. Vou conversar com ele e nós vamos marcar alguma coisa. Mas é isso, querido. Muito obrigada mesmo. Vocês, ouvintes, não deixem de acompanhar o trabalho do pessoal da Fundação Virtus. Siga lá a página. Fique ligado aí nos próximos projetos. E se você. Isso, tem as listas, né? Agora a gente vai meter o Mário na lista, porque o pessoal tá pedindo, então tá bom, vamos lá fazer a lista para vocês ficarem felizes. Tem uma lista lá que eu adoro, que eu acho que você totalmente tinha que ler. Eu já li alguns. Tem um livro lá dessa lista que eu não li ainda, não. É a Anti-Vagabundagem, eu acho. Mini lista anti-vagabundagem. É essa aí mesmo. Essa aí todo mundo Essa aí precisa até o ler. Flávio Morgenstern divulgou lá no Senso Comum. Exatamente. Então, os meninos lá fizeram várias listas. Tem até dica de exercício. Isso é muito bacana. Não deixem de conferir. E tá lá. 4 livros, gente. É mini lista mesmo. Então, dá para ler. Eu preciso até comprar uns livros lá. Depois eu vou ler, para deixar também parar com isso. Klaus, brigadão. Agradeço muito. Volte sempre. E você que está ouvindo a Maria Rádio, que quer ajudar a rádio a permanecer no ar, veja se você pode se tornar um apoiador. É só entrar em apoiocoletivo.com/Maria e Rádio e você consegue ajudar a gente a partir de R$ 5. Uma latinha de coca, gente, é muito tranquilo. Mas a gente sabe que se você não puder, é só divulgar a gente. Isso, divulgando a gente, você nos ajuda demais a alcançar mais pessoas. Como vocês sabem, a rádio sempre vai ser gratuita, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e existe um trabalho muito grande para poder trazer essa programação de qualidade no ar. Então, torne-se um apoiador, se possível, divulgue a gente também para todo mundo e o mais importante, reze por nós. Continue acompanhando a programação da Maria e Rádio. Até a próxima e viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei!